A Universidade de Oxford é uma das maiores universidades do mundo, liderando a escala mundial em 2017, 2018, 2019 e 2020. É também uma das mais populares. A universidade recebe 5 inscrições para cada lugar. Apesar de sua fama, no entanto, muitos de nós realmente não sabemos como a universidade funciona. Na história, tradições e conquistas ainda não são um mistério, e algumas das coisas que acreditamos amplamente em Oxford são, na verdade, falsas. Esteja pronto para ser esclarecido. Hoje estamos indo em um curso intensivo de fatos de Oxford. Fato número 10. Eles tinham sua própria força policial até 2003. Até recentemente, a criminalidade em Oxford era tratada pela sua própria força policial da universidade. Esses oficiais, carinhosamente conhecidos como Bulldogs, foram criados em 1829. Isso fez deles uma das forças policiais mais antigas do Reino Unido. Eles não apenas policiaram a universidade, eles também cuidavam dos alunos de forma parental. Anteriormente, à década de 1940, eles tinham poder legal sobre os alunos, semelhante a um pai ou responsável. Em 2003, essa peculiaridade única de Oxford foi derrubada depois que um membro do público reclamou. A universidade decidiu que custaria muito para treiná-los aos padrões modernos e eles perderam seu status policial. Mas eles não desapareceram. Eles são conhecidos atualmente como oficiais de Proctors e ainda gerenciam a disciplina estudantil, mas eles não podem mais prender pessoas. Fato número 9. Sem fogo na biblioteca de Bowdoin. Oxford tem mais de 100 bibliotecas, mas a mais famosa é a Biblioteca de Bowdoin, fundada em 1602. É uma das bibliotecas mais antigas da Europa. Como tal, ele vem com sua própria gama de tradições estranhas. O mais importante é a declaração da Biblioteca de Bowdoin, que todas as pessoas devem concordar para poder entrar. Tradicionalmente, tinha que ser falado em voz alta, mas hoje os alunos podem optar por assinar uma carta em vez disso. As pessoas que não são membros da universidade ainda são obrigadas a dizer a declaração em voz alta. E Oxford a traduziu em mais de 100 idiomas para permitir que os visitantes falem em sua língua nativa. Os visitantes devem prometer não danificar ou levar nenhum dos livros, não fumar, não quebrar nenhuma regra da biblioteca, não trazer a biblioteca ou acender qualquer fogo ou chama. Podemos facilmente evitar isso hoje por causa da iluminação elétrica, mas isso deve ter causado muita dor aos estudiosos no passado, quando a única fonte de luz disponível era lanterna ou vela. Curiosidade número 8. Futebol foi inventado em Oxford. O futebol de associação é o esporte mais famoso da Terra, jogado por mais de 200 milhões de jogadores. Foi nomeado na década de 1860 em um esforço para distingui-lo dos muitos tipos de futebol jogados na época. Ainda é conhecido como futebol na maior parte do mundo de língua inglesa, mas o termo futebol é popular na América, por isso não é confundido com o futebol americano. Por causa disso, a maioria das pessoas assume a palavra futebol é um americanismo. Isso não é verdade. Nos tempos vitorianos, os alunos de Oxford começaram a aplicar "er" às extremidades das palavras para fazer gírias, como hugger, para rugby, breaker, no café da manhã, e bunner, para fogueira. Para eles, a association football era o rodapé ou futebol. Esses termos de gíria se espalharam pelo país e, eventualmente, pelo mundo, à medida que o esporte crescia em popularidade. Jogadores na América começaram a usar a gíria de Oxford, embora não tenhamos certeza do porquê. Hoje, os britânicos odeiam a palavra futebol, porque acham que é uma coisa yankee, mas a palavra vem de Oxford. Curiosidade número 7. Não é a imprensa universitária mais antiga. Há muitas imprensas universitárias, mas nenhuma é tão grande ou tão famosa quanto a Oxford University Press, a imprensa que é dirigida por 15 acadêmicos escolhidos pelo vice-chancellor, sem empresários envolvidos. Emprega milhares de pessoas e vende livros em todo o mundo. Tem escritórios em mais de 50 países. Seu primeiro escritório, fora do Reino Unido, foi construído em Nova York no fim de 1800. Desnecessário dizer que é a maior imprensa universitária do mundo, e sem dúvida uma das mais conhecidas. Mas apesar da crença comum, não é o mais velho. Esse título vai para a Cambridge University Press, embora as pessoas ainda discutam sobre isso. Oxford imprimiu seu primeiro livro em 1478, apenas alguns anos depois que a imprensa chegou à Inglaterra. Isso venceu Cambridge por décadas. No entanto, Oxford
não se comprometeu totalmente a publicar e imprimir que havia dentro e fora. Recebeu parecer favorável real em 1586, muito mais tarde do que Cambridge, que o recebeu em 1534. Curiosidade número 6. Não é a universidade mais antiga do mundo. Outro equívoco. Oxford é famosa por ser a universidade mais antiga do mundo. É uma das coisas que atrai estudantes de lugares de todo o mundo, especialmente de famílias ricas, a possibilidade de estudar no lugar onde tudo começou. A qualificação mais legítima e autêntica que você pode obter. O reconhecimento do instituto de aprendizagem mais antigo do mundo. Só que não é verdade. Oxford é a segunda universidade mais antiga do mundo. Por isso, não está longe. A universidade mais antiga não é muito conhecida. É a Universidade Bolonha, na Itália. Foi também o primeiro lugar a usar a palavra universitas para se referir aos seus alunos e professores. Curiosidade número 5. Primeiro museu público do mundo. O modelo para cada museu moderno vem de o Museu Ashmolean de Oxford, que foi construído em 1683. Foi obra de um grande pensador iluminista, Elias Ashmole, que doou uma grande coleção de artefatos, livros e outros projetos importantes, incluindo o primeiro osso de dinossauro identificado no mundo, ao museu apenas alguns anos antes. Foram precisos 26 grandes baús para transferir tudo de Londres para Oxford. Tornou-se o primeiro museu público do mundo. Ele elaborou os 18 estatutos que decidiram como o museu deve ser executado, incluindo promessas de realizar uma auditoria anual, catalogando todos os objetos e tendo um conselho de governadores para executar as coisas. Nesse estatuto, estabeleceram as bases para como os museus modernos são executados ao redor do mundo. Para o próprio Ashmole, no entanto, parece que a sua experiência foi um pouco decepcionante. Apenas 3 anos depois, ele renunciou ao cargo no museu porque não estava feliz com o salário. Curiosidade número 3. Estudantes comem em mesas mais baixas. Oxford é um lugar de tradição e, tradicionalmente, os alunos comiam em uma mesa fisicamente mais baixa do que os professores e outros acadêmicos. Hoje em dia, em eventos, não têm o peso e a importância que já tiveram. Havia regras rígidas sobre como se comportar nesses jantares, enquanto agora, mesmo em jantares formais, não importa muito o que os acadêmicos vestem sob suas vestes oficiais. Diferentes faculdades têm suas próprias tradições. Algumas realizam um jantar formal todas as noites, algumas uma vez por semana e algumas vezes a cada período. Se isso. Alguns têm uma mistura de jantares formais e informais, onde vestes e ternos só são esperados de vez em quando. Mas o que os une é o fato de que os alunos jantam nas mesas principais do refeitório da faculdade, enquanto acadêmicos e professores comem em hot table, onde têm acesso a um menu totalmente diferente e mais sofisticado. A maior exceção é o Linacre College, que faz questão de ser administrado por seus alunos e não tem mesa alta. Estudantes e bolsistas comem juntos. Curiosidade número 2. Horário de Oxford. No passado, cada cidade ao redor da Grã-Bretanha tinha seu próprio horário local. Como viagens e comunicação poderiam levar dias, não importava se o tempo em um lugar era 5 ou 10 minutos mais rápido do que em outro. Mas, com a comunicação elétrica e as ferrovias de alta velocidade, a cronometragem precisa tornou-se muito mais importante. As pessoas começaram a usar o tempo de Londres já na década de 1840, mas em 1880 o governo decidiu que todo o país mudaria para o tempo de Londres. Claro, Oxford sendo um lugar profundamente tradicional. Curiosidade número 1. Maior empregador em Oxfordshire. Oxford é composta por mais de 30 faculdades, e cada uma cuida de seus próprios alunos, disciplinas e dinheiro. A maioria também administra seus próprios salões de residência, que devem ser limpos, reparados, abastecidos com alimentos. Há muito trabalho a ser feito, e isso sem considerar os outros órgãos que a universidade administra, como seu enorme sistema de bibliotecas, editoras e museus.